Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e a sua largura de 6 covados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Amém? Levanta a palavra de Deus para cima aqui nessa noite, me presente em tuas orações. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te poder. Aqui está, Senhor, a tua palavra. Jesus querido, Jesus amado, que não seja eu do Espírito Santo falando da tua igreja. Senhor, venha tocar na vida deste irmão, na vida deste irmão, Pai. Que vir aqui nesta noite em busca de uma bênção. E eu creio que eles vão sair daqui, Pai, com a bênção, a vitória entregue em tuas mãos. Confirme, meu Pai, a tua bênção. Em nome de Jesus, amém? Palmas que a Santo Rei Jesus aqui nessa noite. Aleluia, graças a Deus, mais palmas para o Rei Jesus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Eu queria pedir um minutinho de atenção da igreja aqui nessa noite para a palavra de Deus, aleluia. Podemos ver aqui na palavra de Deus que fala em Daniel, capítulo 3 e versículo 1, a qual o rei Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro, aleluia. E ele queria que todas aquelas pessoas naquele lugar se prostrassem e adorassem perante aquela estátua, aleluia. Igreja do Senhor, nós sabemos que o único que é digno de louvor e adoração é o Rei Jesus e aquele que se faz presente aqui no nosso meio. Aleluia, graças a Deus. E o rei, aleluia, ele fez este decreto. E aquele que não adorasse aquela estátua seria lançado no forno de fogo ardente, aleluia. Igreja do Senhor, aleluia. Nós sabemos que nós, aleluias, que somos escolhidos por Deus. Nós que somos, aleluia, separados por Deus. Satanás, ele luta. Satanás, ele tenta nos tirar diante da presença de Deus. Aleluia. Mas nós sabemos que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, não tem diabo que possa impedir o trabalhar de Deus sobre a tua vida. Aleluia, graças a Deus. Quando a gente está na presença de Deus, aleluia, a gente passa por diversas lutas, a gente passa por diversas provações, mas nós sabemos que tudo é para a honra e glória do Senhor, aleluia. Não precisa se preocupar com aquele que tem te apedrejado, com aquele que tem te levantado contra a tua vida, porque a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, graças a Deus. Igreja, e o rei, ele fez este decreto, que no momento, aleluia, que aquelas pessoas ouvissem os instrumentos tocarem, era para todos se prostrar diante daquela estátua, para que todos viessem adorar aquela estátua, aleluia. Igreja do Senhor, nós sabemos que nós temos que adorar somente a Deus.
7 vezes mais, aleluia. Aqueles jovens estavam caindo sobre aquele lugar, mas nós sabemos de uma coisa, igreja, que o único fogo que não consome, que o único fogo, aleluia, que nos enche é o fogo do Espírito Santo. Aleluia, graças a Deus. E aqueles jovens foram lançados naquele fogo, aleluia. Aqueles jovens foram lançados, mas sobre a vida deles estava um Deus, aquele mesmo Deus, aleluia, que você está passando por aquele momento difícil, aquele Deus que não te abandona, que você está passando por aquela humilhação muito grande, é esse Deus que não te abandona, e é esse mesmo Deus que estava juntamente com aqueles 3 jovens, aleluia. Aleluia, graças a Deus. Aqueles jovens estavam naquele forno, aleluia, queimava, aleluia, mas não consumia, aleluia, o corpo deles, porque naquele lugar, aleluia, estava um Deus, e aquele rei, aleluia, ele percebeu que aquele fogo não estava consumindo, não estava queimando o corpo daqueles jovens, e ele percebeu que naquele forno caminhava mais um, juntamente com eles, aleluia. Naquele lugar estava um Deus, aleluia, que estava protegendo a vida deles. Igreja do Senhor, você pode até falar, mas quando eu estou passando por um momento difícil, eu não enxergo o Senhor na minha vida. Saiba de uma coisa, a gente não enxerga, mas a gente sente o Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Você pode até falar, mas aleluia, eu não vejo o Senhor caminhar juntamente ao meu lado, eu não vejo o Senhor estar comigo no momento que eu mais preciso. Saiba de uma coisa, igreja, é naquele momento lá do estreito, é naquele momento lá de provação, aonde o Senhor está ao teu lado, te abraçando, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Igreja do Senhor, saiba de uma coisa, é no silêncio que Deus trabalha. É naquele momento que você pensa em que tudo não tem mais jeito, é lá onde o Senhor está trabalhando, é lá onde o Senhor está operando, lá na tua família, lá no teu lar, através de você, aleluia. O Senhor está abençoando, o Senhor está trabalhando naquela vida que você pensa que não tem mais jeito. Aleluia, graças a Deus. E aqueles jovens estavam lá, eram 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas havia o 4º homem, aleluia, que estava lá, aleluia. Deus se fazia presente naquele lugar, e o rei, aleluia, ele viu que naquele forno, aleluia, havia mais uma pessoa, e o rei ele chamou a Sadraque, Mesaque e Abednego, pediu para que ele saísse daquele lugar, aleluia, e o rei reconheceu que o Deus que o Sadraque, Mesaque e Abednego servia era um Deus do impossível. Igreja do Senhor, o Senhor vai fazer mostrar para os teus adversários que o Senhor é Deus na tua vida. Aleluia. O Senhor, aleluia, Deus vai mostrar para os teus adversários que operando Deus na tua vida não há quem pensa. Aquele mesmo Deus que estava naquele lugar junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, esse mesmo Deus está presente aqui nesta noite. Ele está em
Deus, aleluia. E quando, aleluia, nós somos ungidos por Deus, aonde nós passamos, aonde nós pisamos, Satanás tem que morrer, porque Satanás, ele vê sobre a tua vida o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Não precisa temer com as afrontas do diabo. O Senhor, ele te deu autoridade para você pisar na cabeça do diabo e dizer: pra cá de mim, Satanás, porque o Deus que eu sirvo é maior de todas as coisas. Aleluia, graças a Deus. O rei, ele reconheceu, e o rei, ele fez esse decreto, aleluia, que aquele que não adorasse, aleluia, não se prostrasse perante o Deus a qual Sadraque, Mesaque e Abednego servia, fosse, aleluia, destruído. Igreja do Senhor, uma coisa eu falo para a igreja aqui nessa noite: os teus inimigos ainda vão ter que contemplar a vitória de Deus chegando sobre a tua vida. Aqueles que te acusam, aqueles que te humilham, vão ter que contemplar o Senhor te exaltando sobre esta terra. Aleluia. Não precisa temer, aleluia. Você pode até falar: mas eu tenho medo, aleluia. Eu tenho medo, aleluia, de ir fazer a obra de Deus. Eu tenho medo porque Satanás vai se levantar contra a minha vida, porque aqueles, aleluia, vão começar a falar, vão começar a criticar. Igreja do Senhor, aleluia, saiba de uma coisa: a palavra de Deus diz: os humilhados serão exaltados. Se hoje você está sendo humilhado pelo teu adversário, se hoje você está sendo humilhado pelo teu inimigo, amanhã ele vai vir contemplar o Senhor te exaltando, aleluia, graças a Deus. E ele não pode contra a tua vida, ele não vai poder impedir, ele não vai poder parar com o teu ministério, aleluia, porque o Senhor te escolheu desde o ventre da tua mãe. Então não te preocupa com os teus inimigos, apenas dobra os teus joelhos e clama ao Senhor, que você vai ver a providência de Deus chegando sobre a tua vida. Igreja do Senhor, podemos ver aqui também na palavra de Deus que fala de Daniel. Daniel, aleluia, ele foi um servo escolhido por Deus. Daniel, ele passava por muitas humilhações, por muitas perseguições, aleluia. Até mesmo aqui na palavra de Deus que fala em Daniel, capítulo 6, aleluia, que fala que o rei Dário, ele queria constituir sobre o teu reino, aleluia, 3 príncipes. E Daniel era um deles. Mas tinha aquelas pessoas que estavam de olho em Daniel, aquelas pessoas que estavam tentando procurar algo em Daniel para acabar com o ministério dele. Aleluia. Mas Daniel sempre estava, aleluia, buscando o Senhor, clamando ao Senhor, aleluia. E aquelas pessoas, ele viu que Daniel era diferente. Daniel, ele não se misturava com aquelas pessoas, aleluia, que só davam mau testemunho. Daniel, aleluia, ele se separava daquelas pessoas. Ele, aleluia, graças a Deus, se prostrava e orava a Deus todos os dias. E aquelas pessoas que, aleluia, estavam observando Daniel, eles foram até o rei Dário e falou para que o rei, aleluia, fizesse o decreto para aquele que não, aleluia, adorasse o rei Dário, aleluia, fosse lançado na cova dos leões. Daniel, naquele momento, ele foi para a tua casa. Ele começou a orar e começou a buscar clamar ao Senhor, porque ele sabia que somente Deus era digno de toda adoração. E aquelas pessoas
servir. E o rei, aleluia, fez aquele decreto que aquele que não adorasse ao Deus de Daniel ia ser lançado naquela cova dos leões. Igreja do Senhor, nós temos que adorar, nós temos que se prostrar, aleluia, somente ao Deus. Nós temos a ter que se prostrar, aleluia, somente ao Deus. E esse mesmo Deus, Ele se fez presente aqui nesta noite. Aleluia, Ele está tocando na tua vida, e Ele está trabalhando na tua vida, aleluia. Graças a Deus você pode até não ver, mas você pode sentir a graça de Deus sobre a tua vida, igreja. Aleluia, graças a Deus. Igreja do Senhor, saiba de uma coisa: o Senhor, Ele é contigo. Irmã, o Senhor é contigo. Irmão, o Senhor é contigo, jovem. O Senhor é contigo. E Ele te chamou, e Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe para uma grande obra. Por isso não temas, aleluia, com os teus adversários, porque o Senhor é contigo, e operando Deus, quem impedirá? Amém, igreja?